que é jornalista de uma agência russa de notícias, né? A Sputnik. Está ao vivo com a gente aqui para a gente Olá. entender melhor qual a reação dos russos agora. Né? A gente está falando muito da reação do mundo, tirando de lado os russos. Queremos saber agora como que vocês aí receberam essa notícia, né? Como que os russos estão tratando desta vacina. Há um otimismo muito grande por parte de vocês, há um pessimismo. A gente quer entender melhor essa história. Pois não, Nikita, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Ana Paula. Boa Oi. tarde, Joel. Então, essa notícia sobre o registro da nova vacina foi recebida com bastante alegria e bastante alívio, porque eu acho que o mundo inteiro está ansioso por uma solução que vai deixar todo mundo voltar ao normal, né? Essa notícia que a filha do Putin tomou a vacina e foi imunizada deu ainda um pouco mais de confiança na qualidade do produto, mas, para ser sincero, essa notícia não é tão chocante assim lá na Rússia, porque ultimamente estão sendo produzidas, estão sendo pesquisadas, desenvolvidas mais 3 vacinas, se não me engano, e essa que acabou de receber a permissão do governo de ser registrada era a vacina campeã, mas tinha também outras e isso não aconteceu de repente, todo mundo já estava esperando, até aqui no Brasil, porque o estado da Paraná, o governo do estado do Paraná acabou de fechar acordo com a Rússia para possível produção dessa vacina aqui no Brasil. Agora, uma coisa que tem levantado suspeitas, ou deixando todo mundo, né, um pouco preocupado, Nikita, é em relação à falta de publicação de estudos científicos. Isso, pelo menos para a gente aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Aí há uma transparência maior no processo de fabricação e de estudo dessa vacina, ou há alguma intenção, pelo que já se sabe, de que esses estudos sejam publicados em breve? Então, pelo menos em russo, o noticiário estava bastante cheio de notícias sobre o andamento desse processo de desenvolvimento de todas as vacinas dentro do país, inclusive essa que acabou de receber a permissão de registro. Então, a gente sabia do que está acontecendo e tinha uma transparência bem alta, alto nível de transparência sobre o processo. Eu acho que agora que a questão principal de conseguir registro e poder partir para a etapa de produção em massa, que isso já está resolvido, agora eles vão concentrar um pouquinho mais em divulgar para o resto do mundo o que foi feito, como isso tudo aconteceu, para tentar confirmar a eficácia da vacina. Você está querendo dizer, Nikita, que houve uma transparência interna ali entre os russos e que isso não foi divulgado? E que esses dados todos serão divulgados daqui para frente? É isso mesmo, porque eu pessoalmente acho que nessa situação bem atípica que o mundo está vivendo agora, o papel do governo é sim se concentrar numa entrega de solução para o seu povo e não em se provar para os outros. Então eu acho até mais lógica essa decisão de fazer primeiro e depois divulgar o que foi feito. Primeiro é socorrer o terreno próprio. Você comer quietinho, essa é a realidade, igual o mineiro, igual um bom mineiro. Então, mas seria mais ou menos isso. É isso que a gente até estava comentando um pouco mais cedo. Eu não sei até que ponto era tão quietinho assim, né? Porque você, Nikita, está falando sobre dentro do país, para a população, para a imprensa, falar sobre o andamento dessas pesquisas, e isso vinha para o restante do mundo também, né? Se falava, olha, o Putin está falando que vai sair uma vacina em breve, que logo, logo ela estará liberada, mas a gente não tinha um acompanhamento desses procedimentos, né? Então, para uma pesquisa, por exemplo, chegar numa revista científica internacional de renome, uma Lancet, por exemplo, não é só mandar um release, como a gente fala no nosso jargão, né?
mandar um texto com as informações. Tem que se mandar pesquisa. Os pesquisadores da revista analisam, veem se realmente faz sentido para aí sim divulgar. publicar. Né? Então é dessa maneira que há um acompanhamento e a Rússia não fez questão de que o mundo tivesse acesso a esse acompanhamento, né? Mas como já vai ser divulgado, fica a critério dos próprios consumidores da vacina, se eles querem acreditar ou não querem. E do que a gente está falando agora, ninguém amanhã vai acordar e ter um médico russo ao lado da sua cama tentando enfiar uma com uma vacina não comprovada sem teste nenhum, né? Uhum. A gente está falando em produto onde foi feito mais destaque no processo de rápido desenvolvimento do que processo de comunicação de e divulgação de cada passo. E também tem outra questão. O fato de, vamos dizer, mídia ocidental não falar sobre a pesquisa não significa que a pesquisa não está sendo conduzida. Até porque, para você poder registrar uma vacina, pela lei russa da vigilância sanitária, você não pode faltar essas fases da testagem, entendeu? Uhum. Não tem como você registrar oficialmente como Ministério da Saúde esse tipo de medicamento. Você está querendo dizer que essas vacinas essa vacina começou a ser trabalhada lá atrás e foi desconhecido da maior parte do mundo. Começaram a agir sem falar para ninguém. Talvez, pode ter a possibilidade, isso de acordo com o que você está colocando, da vacina russa já vem sendo trabalhada antes mesmo da Coronavac ou da vacina de Oxford. Olha, e não é isso que eu estou falando. Não estou falando que a gente tinha algum segredo na desenvolvimento da vacina antes, mas o que eu estou falando é que o Centro Imunológico, que é agora responsável pelo isso, tem um histórico bem grande de desenvolver vacinas desse tipo, inclusive para, se não me engano, qual é o nome? SARS? Sim. Aquela outra... Sim, a SARS. Outra gripe respiratória que não alcançou, talvez, o tamanho do que está acontecendo com o novo coronavírus, mas mesmo assim comoveu o mundo. Mas eles já tinham a experiência de desenvolver a vacina contra isso, tem um histórico muito longo e aclamado, e é uma referência internacional, mas de qualquer maneira, o fato da vacina estar presente no mercado não significa que os países que estão querendo usar ela não vão fazer seus próprios testes. Aí, por exemplo, se entrar aqui no Brasil, tem toda uma lista de regras e exigências da Anvisa. Então, e se a vacina não passar pelas regras e exigências da Anvisa, regulatórias, não vai rolar, ninguém vai tomar ela. Eu imagino que seja assim. Então, o sistema de distribuição meio que tem mais de um nível, mais de uma camada de segurança para confirmar que o usuário, que uma pessoa qualquer, não tenha o máximo nível de segurança. Não, e outra coisa, o governo paranaense já deve ter conhecimento que esse estudo foi feito dentro de alguma base. Senão sim. nem cogitaria receber o material e apresentar para a Anvisa, já sabendo que o material seria rechaçado de cara. É claro que o governo paraense já deve ter informações importantes nesse sentido. Agora eu queria ouvir um pouco mais de você, Nikita, da capacidade dos russos. Porque é muito desconhecido da maior parte do mundo, né? Do que os russos são capazes tecnologicamente falando. Porque há um avanço muito grande. É um país que é uma potência, que trabalha tecnologicamente falando de forma muito avançada, né? Os Estados Unidos próprios, recentemente, dependiam da própria Rússia para mandar foguete para o espaço. Exatamente. Então, daí já dá para você ter uma noção e uma base do que representa a tecnologia russa, que é desconhecida e que pode ser, sim, surpreendente, hein, Nikita?
Sim, eu acho que, na verdade, é muito importante você entender que o país tem um histórico não sempre excelente, mas tem um histórico de desenvolvimento, financiamento e esforço dentro da área da pesquisa científica e aqui, em particular, da pesquisa imunológica, né? E que o país está usando essa base para aplicar os desafios de hoje, essa situação tensa que todo mundo está vivendo agora. Pelo que está circulando na mídia, no noticiário, com essa vacina, eles já anunciaram uma capacidade de produzir 500 milhões de doses em um ano. Puxa vida, já foi anunciado inclusive isso. A capacidade de produção russa é de 500 milhões de doses? Em um ano. Puxa vida, é dose pra caramba. É coisa demais. Para vocês terem uma ideia, o Butantan trabalha com 120 milhões de doses, né? Exatamente, uma possibilidade de que haja uma necessidade de aplicação de 2 doses. Então a gente está falando aí de 60 milhões, né, que seriam imunizados. Algo próximo também é trabalhado pela Fiocruz, na vacina de Oxford. Exatamente. Então veja a capacidade de produção dos russos, 500 milhões de doses. É dose pra caramba. Ô Nikita, queria agradecê-lo, viu, pela entrevista. Muito obrigado pela presteza. Um grande abraço e espero contar com você sempre aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Pode contar comigo. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada. Valeu, um abraço a você.